word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. This is study number 4 Esse é o of 5 quarto estudo de 5 this camp, apresentações. and the second of E a última my presentations. apresentação Holy minha. God, we thank you. Deus Santo, nós te We agradecemos can be here with you que podemos estar aqui contigo this sacred holy Sabbath day. nesse sábado santo e sagrado. We ask that we would turn our thoughts, our attention Pedimos que os nossos pensamentos e a nossa atenção to a study of your word. possam estar voltados ao We estudo da tua neglect palavra. our problems, our Que a worries, gente coloque os nossos problemas e preocupações, things that distract us coisas que nos distraem, outside of this room. fora desse local. Be with us in Jesus' name. Fique Amen. conosco em nome de Jesus. Amém. So, I have a Então, question. eu tenho uma pergunta. Made a comment Eu fiz um last comentário presentation na última apresentação regarding subject of the King of the North. em relação ao Rei do Norte. Someone's going to have to remind me what the content was because I can't remember that. Se alguém me puder relembrar, But around nós, 2010 to 2010, 2012, 2012, am I speaking loud enough? Louder. I don't think I can do 15 years ago. eu acho que 15 ou talvez 13 anos atrás, nós tivemos estudos no movimento. is in the movement. I know we've probably just raised the volume, but I get feedback and I can't hear myself well. Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui com o som. Where we understood Onde nós entendemos that in the history of the Second World War, que na história da Segunda Guerra Mundial, Germany became the King of the North. a Alemanha se tornou o Rei do Norte. And if it was 2011, say, E se talvez isso tenha sido em 7 to 8 years 2011, before Elder Tess developed that model. foram 8, 7 anos antes da até ser desenvolvido o modelo. So someone just asked me that question, Alguém Did fez I essa answer that? pergunta? Eu respondi bem or not? ou não? Sim, eu apenas não lembrava. Yep, we did those studies. Some unknown person. So yesterday, Então, ontem, we did a review of the Sunday Law message, fizemos uma revisão dos estudos da lei dominical and we began a review or revision on the subject of adultery. e começamos uma revisão sobre o assunto do adultério. I referenced the studies from South Africa, particularly study number 11, 12, and 13 on my presentation. Eu fiz menção aos estudos da África do Sul, que foram as minhas apresentações 11, 12 e 13, o número das palestras. So they'll come under 2 different numbering systems, my numbering and the sequence in the camp itself. Então, os números provavelmente na minha sequência vão ser diferentes daqueles da Campal. And then I spoke about the movement's understanding before ICM. E depois eu falei do entendimento do movimento antes da Campal Internacional, regarding the waymark of July 18 being the Sunday law. com relação ao marco de 18 de julho ser a lei dominical. And from my understanding, Para mim, para o meu entendimento, there are at least 2 proofs that were given for that date. pelo menos 2 provas foram dadas para essa data.
One of them was Quintus, Um deles foi Quintus, and in our discussion yesterday, we said that the focus of that is the number 5. e ontem falando, dissemos que o foco disso era o número 5, which for us means July. que para nós significa And julho. the second argument that was given E o segundo argumento que foi was from dado the Second World War, é da Segunda Guerra Mundial, which reminds me of why I brought the subject up a few moments ago that I just said. e isso me lembra porque que eu mencionei esse assunto alguns minutos atrás. So it's about the rise of Hitler. Então tem que ver com a ascensão de Hitler. We'll say the King of the North. Vamos dizer o Rei do Norte. And you can give a version of that E você pode history considerar uma versão dessa história that speaks about, I'll frame it this way, the internal politics of his party. que fala da política interna do partido dele. And you can take that history, E você pode pegar nessa história his rise, the party's failure, a ascensão de Hitler e a falha do partido and bring that into our own dispensation, our own history, trazer isso para a nossa própria dispensação, para a nossa história, to show a parallel. para mostrar um paralelo. So those were the two proofs that were given. Então, essas foram as duas provas que foram dadas. We spoke yesterday Ontem também falamos about when I asked for proofs, people gave various arguments, quando eu pedi provas, as pessoas deram vários argumentos. I've put them in parentheses here because I don't think they rise to the level of proof. E eu coloquei aqui entre parênteses porque eu não acho que sejam ao nível de uma prova. I had some questions afterwards. Depois eu recebi algumas perguntas. One of them is E uma delas é: July and the 5th month in the history of Rome, julho e o quinto mês na história de Roma. how we connect that. Como é que nós conectamos isso? And Quintus just means number 5, so how do we know it's the 5th month, not the 5th Quintus. something else? Quinto significa apenas o número 5, então como é que a gente sabe que é o quinto mês e não é outra coisa? My understanding is that for number 1, Meu you would entendimento é address that, those arguments. que logo de princípio a Ancia Terry já abordou isso. So if you're still bringing up those questions, Então, se ela ainda está falando dessas perguntas, then I guess it's assuming you're not being awkward. eu imagino que vocês não estão sendo, It's evidence that the people estão are fora de still not lugar. persuaded by proof number 1 that's on the board. Mas é evidente que as pessoas ainda não foram persuadidas pela primeira prova que está no quadro. Put your hands up if you don't agree with proof number 1 still. Levante a mão se você ainda não concorda com a prova número 1. Yesterday people disagreed. Ontem as pessoas estavam discordando. And I didn't do a good job of persuading you. E eu não fiz um bom trabalho de persuadi-los. Just one? Só uma mão. Everyone else thinks it's a good argument? O restante das pessoas acha que é um bom Hands up. argumento. Levante a mão. Good argument is synonymous for proof. Bom argumento seria anônimo 3 people don't para ter agree? prova. Então, 3 pessoas não concordam. 2 people? Okay, so I've got 2 or 3 people who say they don't agree Duas with ou that três proof. pessoas que dizem que não Still. concordam com essa prova ainda. Am I representing you correctly? Eu estou representando vocês corretamente? Natalie, Tamina? Natalie e Tamina? Yes?
So I'm representing you accurately. You don't agree. Então, eu estou dizendo bem quando eu digo que vocês não concordam. Sorry? But you spoke just a minute ago. So, Yeah, sorry, I was saying it. You Sim, said perdão, eu you estava thought it was dizendo good que arguments, and then você disse que não era um bom you argumento changed that word to something else. Now e it's depois telling você me- mudou essas palavras para But I didn't dizer have my hand que up. eu discordo, mas eu não Never tinha a mão levantada. Nunca levantei a mão. okay. So Number number two. 2, Então, número 2, the rise of Hitler. ascensão de Hitler. I got the gatekeepers there. Eu tenho aqui os guardiões. Can't remember the exact name of his party, but we'll call it the Conservative Party or the. Não lembro exatamente o nome do partido, mas vamos chamar Partido Conservador ou os Republicanos. I didn't put it on the board, but Curtis was at pains to say it was the death of that party. Eu não coloquei no quadro, mas o Curtis tem mencionado que são os guardiões. Yes. And, Ou a morte dos and Arian guardiões. wants to make the point that they didn't just die, they were killed. E o Arian quer fazer o ponto que eles não apenas morreram, mas que foram mortos. Okay, so Ok? I'll put that down. Então eu vou colocar you isso want to put it there. aqui Let's go to today's board. e vamos para outro So we've trabalho. got July 18 Temos 18 de julho and pre-ICM, e antes da campanha internacional, we have Quintus nós temos o Quintus and we have, I'll just put Hitler, e eu vou colocar aqui Hitler World War II, e Segunda Guerra King of Mundial. the North. And the key thought is number 5. E pensamento-chave ao número 5. And the gatekeepers, that's his political party. E os guardiões, que são esse partido político, que foram mortos. Okay, so I'm still not representing that correctly, I guess. Então, eu acho que eu ainda não estou representando isso corretamente. So Curtis, what am I doing wrong? Curtis, o que eu estou fazendo de errado? Okay. Oh, Não, não é sobre isso. It's just another layer to Hitler is Julius Caesar. Teria que outra camada para Hitler seria Júlio César. I was cautious whether I was going to add that now. Então, eu estava tendo cuidado se eu ia adicionar isso agora ou não. Eu não esqueci. But I thought it would just add insult to injury. Mas eu pensei que ia só dar um insulto ou não ia ajudar. Because when I asked yesterday, Porque quando eu questionei isso ontem, it took a long while before someone actually gave proof number 2. me demorou muito até que alguém desse uma segunda prova. Charity. A Charity, But when the proof was given, mas quando a prova foi dada, she struggled to remember details of it. ela teve dificuldade de lembrar os detalhes. So at the end of the meeting, Então, no final da Curtis reunião, was hurt. Curtis se sentiu machucado 40 people e 40 pessoas didn't remember não se lembravam that he'd been teaching this for a long while. que já há muito tempo ele está ensinando sobre isso. And I won't tell everybody off. It's a bit of a shame E, na verdade, é um pouco vergonhoso. that the only thing you remember is A number única coisa 5. que vocês lembram é o número 5. That's why I didn't mention about Julius Caesar, E por isso eu não quis nem falar sobre Júlio César. because I doubt anybody would remember that either. Porque eu imagino que ninguém ia lembrar isso também. Okay, so I'll put 3 there.
Eu vou colocar o 3 aqui. So I'll just got pagan Rome Então, temos aqui Julius Roma Caesar. pagã e Júlio César and Pompey. Alors, Pompeu. Voilà, Rome païenne, Jules César et Pompée. 63 Et l'an BC. 63 quand O ano 63 And a.C. that story E essa história is not new. Elle n'est pas não é nova. If you remember, Se vocês lembram, nouvelle. someone else spoke about that, alguém mais falou sobre isso, which was que foi Elder Anciatary. So they remember that one. Isso vocês lembram? Okay, Just for Curtis, Então, só para o so that Curtis, he can feel better. para que ele se sinta melhor. Juste pour Curtis, pour qu'il puisse se sentir mieux. It was 1 year ago. Isso aconteceu há um ano atrás, aqui nessa that he mesma spoke sala, about, e Hitler que ele and falou sobre o etc. Hitler e So we do afins. remember Curtis. Então, sim, a gente lembra, Curtis. should we pause and clap? Talvez deveríamos fazer uma pausa e bater palmas agora. Tamina, Tamina. I was going to ask why proof number 2 was not part of the 5 proofs at ICM. Eu queria perguntar por que que essa segunda prova não foi parte das provas, das 5 provas dadas na Campal Internacional. for the same reason Pela mesma razão that proof number 1 wasn't. que o número 1 também não foi. And that reason is? E essa razão é? You're asking the wrong question. Você está fazendo a pergunta errada. That's why. É por isso. What is the right No, no, answer? E qual é a answered pergunta my own certa? funny question, my own statement. Eu vou responder ao meu próprio comentário. As a reminder, Para relembrar, I'll say it incorrectly. vou dizer de forma We incorreta. had 5 people saying 5 different things, A gente tinha 5 pessoas dizendo 5 coisas diferentes. and the movement is saying, E o movimento está collectively, dizendo, coletivamente, what are we supposed to do? o que que a gente deveria fazer? Because we can't work out the correct answer. Porque a gente não consegue saber qual é a resposta certa. You, Parminder, are not helping us, Você, Parminda, não está nos ajudando. and you told Você us também nos disse that we, que nós you, are not clever enough to work it out anyway. não somos suficientemente inteligentes para descobrir Which is true. que é verdade. So we were stuck. Então nós ficamos presos. What we decided to do Então o que nós decidimos fazer at ICM na campanha was internacional to forget July. foi esquecer julho. July wasn't even spoken about, Nem sequer falamos sobre julho. except at the very end. Talvez mais para o finalzinho só. So during the regular presentations, Então, durante as apresentações regulares, they were only designed to answer just 2 questions. I'm just going to call it one question. elas foram desenhadas especificamente para responder 2 perguntas, mas eu vou dizer que foi uma, na verdade. So I'm going to call it the ICM question, Então, eu vou dizer pergunta da campanha internacional. Vou colocar assim. or the question at ICM. Ou pergunta da Which was? campanha internacional. Que foi por que uma eleição e não uma lei? And Muriel has spoken about that in her last presentation. A Muriel falou sobre isso nessa última apresentação. Why an election? Por que uma And eleição? that's why I'm saying there was part of that. Porque eu disse que faz parte disso. E por que essa especificamente, essa Charity eleição? has added the word cycle E a Charity acrescentou a palavra ciclo, correctly, de forma correta, because before that, que antes disso, for ICM, antes da campanha internacional, I'm going to say Canada,
Eu vou dizer When no I asked Canadá, a related quando eu question, fiz uma pergunta relacionada, I got funny answers, eu recebi respostas which estranhas basically was the word bookend. e basicamente significava um And I think marca-livros. that's just it indicates a lack of understanding. E isso, para mim, indica a falta de conhecimento. An answer that was worse than that Uma resposta que foi ainda pior que isso was what? foi o quê? You don't even have to work from memory. Você nem precisa trabalhar para We're gonna do- memorizar. If we're going to cover our sins, Se a gente vai cobrir os nossos pecados, what other phrase would we use? que outra frase a gente usaria? Point, Ponto period. e período. That's even worse than bookending. Isso ainda é pior que Because all it does is marca-livros. just hides Porque o que isso faz é your ability esconder to find the right answer. a sua habilidade de achar a pergunta correta. So Então, that's why é por isso worry about 1 and 2. que a gente não se preocupou com o 1 e o 2. Does that answer your question? Isso responde à sua pergunta? So before ICM, Então, antes da campanha internacional, I'm just going to say we have these two proofs. eu vou dizer que nós tínhamos essas duas provas. And people were unpersuaded by E them as pessoas não foram persuadidas por elas to varying degrees. a vários níveis. And I think people still don't feel that those proofs are sufficient. E eu acho que algumas pessoas ainda acham que essas provas não são suficientes. So the question I want to ask, which A is pergunta what que eu quero led fazer, to yesterday, que foi onde nós não chegamos ontem, why are these arguments not sufficient por que que esses argumentos não são suficientes for you? para vocês? What prevents you from just saying O que os previne that's de dizer Pourquoi isso é suficiente? over to you? Arian. Arian? Because we don't see any hardcore adultery. Porque a gente não vê um adultério grave. We don't see any adultery or yeah. Pourquoi pas d'adultère? Okay, so I understand what you said. I've got that. Ok, eu entendi o que você disse, peguei essa parte. Anyone else? Mais alguém? Okay. If you're putting your hand up, Se vocês querem levantar a mão, don't worry about Arian's answer. não se preocupem com a resposta do Arian. My question is, A minha pergunta é: why are there people in this room who don't like these proofs? por que que há pessoas ainda aqui que não gostam dessas provas? What's the problem for you? Qual é o problema para vocês? What's your stumbling block? Qual é a vossa pedra de tropeço? What's the weakness? Qual é a fraqueza? Before Elder Shemaine speaks, Antes da Ancia Shimen falar, I'm not sure why you're speaking. eu nem sei por que que você quer falar. What I want is O que eu quero people to é speak for as themselves, not pessoas on que behalf falem of por others. si mesmas e não por outras pessoas. Ils en parlent pour eux-mêmes, pas pour les autres. You, whoever you are, Você, seja quem você for, put your hand up levante a mão and say, e I diga: don't like number 1 eu não gosto do primeiro, because. que
And hopefully your answer is better E eu than it's espero rubbish. que Et j'espère que a sua resposta seja melhor c'est Because if you know Hilda e não Shimei, apenas uma bagunça. Porque se vocês conhecem a she Cia was one Shimé, of the first people that was heart and soul for number one. ela foi uma das primeiras pessoas a concordar com essa primeira prova. So she can't be speaking for herself. Então, com certeza, ela não está falando por ela mesma. She didn't need any other proofs. Ela nem sequer precisava de outras provas. That was enough. Para ela, isso foi suficiente. So, Então, to the rest of us, para o restante de nós, Serena, what's your Tamina. objection? Qual é a sua objeção? I'm a bit concerned that it might be rubbish. Agora, estou preocupada que seja uma resposta não tão boa. Do I see the interpretation of the name fits? Eu vejo que a interpretação do nome encaixa, Interpretation of the name Ah, ok. fits. L'interprétation du nom du saint. But for me, it was weak mas Pour moi, c'est para assez mim faible. isso foi fraco, because it was just a name Parce que c'était porque é juste só un um nom nome, without a whole structure, sem uma estrutura, a whole story. avec toute une uma histoire. história completa, It kind of reminded me e me what lembra back then pouco Et ça me do rappelait passado. we did in a time period of FFA. E era o que a gente fazia no período de tempo do FFA. My alarm bells went a bit on. Et donc, E para mim soou como um alerta. Not that it's wrong, but Não que it seja might not be errado, sufficient. mas pode ser que não seja suficiente. What FFA, not the people, but in that dispensation, Não o FA, FFA, mas as pessoas daquela you say dispensação. what they did was wrong or not sufficient. Você diria que o que eles fizeram estava errado, que não é suficiente. I guess it was wrong. Eu acho que estava errado, Okay, because you use them as a reference. porque você usou eles como uma referência. And here you said it's not wrong, it's not sufficient. E aqui você disse que não está errado, talvez não é suficiente. Yes. Give it another go. Je te donne une autre chance. Te dou outra oportunidade. So I would be forced to say that it's wrong. Proof number Então, one. assim, eu sou forçada a dizer que a prova número 1 está errada. So is it wrong Então, será que está errado because it's not 5 que não é 5 and 5 isn't July, e 5 não é julho, which is factual stuff? e são coisas It's factuais? fact. É um It's fato. just calendar manipulation. Fact. Isso é manipular o calendário. So É um is fato. there a mistake there, Será que o erro vem daí? or is it bad methodology? É metodologia ruim. I would go to the second one. Eu iria para o segundo. So tell me if I've understood what you're saying. Então, me diga se eu entendi bem If I o read que between você the lines, disse. which you haven't quite said it. Se eu ler entre as linhas, porque você, na verdade, não mencionou The assim. bad methodology A metodologia ruim is taking something é pegarem out algo of context, e colocar fora do contexto, just getting that word, e pegar nessa number palavra, 5, número 5, and then just putting it somewhere on our line. e colocar isso em algum lugar da nossa linha, No reasonable sem uma structure estrutura to do that. razoável para fazer isso. Is that the problem? É esse o problema? I guess it would be. And I think that was Aaron's problem, right? Sim, talvez esse é o problema, e eu acho que era o problema também do Aaron. I guess, yes, that would lead to that. Acho que sim, levaria ao que você disse. So if we gave you several examples Então, nós demos vários exemplos to show that it's pre-standard operating procedure to do that, para mostrar o procedimento correto de fazer isso. the switch flip from off to on.
Est-ce que tu changerais Então, se a gente mudar de desligado para ligado, Yes. So I'm not going to do that. eu não vou fazer But there are isso. people here who are well capable of doing that. Mas várias pessoas aqui que são bem capazes de fazer isso. Because the discussion came up yesterday after one of the presentations, and they just flew off several examples, I think. Porque isso apareceu ontem na apresentação e acho que colocaram vários exemplos. Straight out the Bible. Logo, So we know diretos they're da Bíblia. genuine prophets. Então, a gente sabe que são profetas So the genuínos. question is, E a pergunta então é, pushback, para empurrar isso, if you can show biblical prophets doing this thing, se a gente consegue mostrar profetas bíblicos fazendo picking and isso, choosing stuff randomly, escolhendo as picking and coisas de choosing forma things aleatória, Donc, prendre et choisir des choses au hasard. isn't it good that we can do that? Alors, será que não é good bom o for suficiente us para to do nós that? também fazermos isso? So that would be good methodology. Então seria boa a metodologia. Yes, I agree. Sim, eu concordo. So our problem was Donc, notre problème, c'était Então, o nosso problema those era, 5 teachers desses 5 that professores, they didn't give you enough proof that this was a good method. eles não deram prova o suficiente que esse era um bom método. So that's all you need. E é só isso que você precisa. Yes. Okay? Sim. Hitler wasn't enough? Or you don't remember? Hitler não foi suficiente ou você não lembra? No, when Curtis presented it last year, I really liked that study. It was Quando o Curtis apresentou o ano passado, eu realmente gostei do estudo, eu achei bom. Before ICM. Antes da campanha internacional. So you were persuaded with July. Então, você está persuadida com julho. I had the same questions. Why an election? Eu tinha a mesma pergunta, por que uma eleição? I was sympathizing with July 18, yes. Eu simpatizava, sim, com 18 de julho, But I also wanted to follow the development and where things lead. mas eu também queria seguir o desenvolvimento e para onde isso estava indo. You're waiting for what? Você está esperando o quê? For the speakers to figure it out. Para os palestrantes entenderem bem isso. Now you know, Como é que você sabe before ICM, que antes da campanha internacional, at least one of them had figured it out to your satisfaction. e algum deles iria descobrir isso para sua satisfação? Terry hadn't, Curtis had. Thierry ne l'avait pas fait, mais Curtis, oui. What are you waiting for? À quoi t'attendais-tu? Se o Curtis, imagina que o Curtis descobriu, o que But você there estava was still a esperando? question about the King of the South's death. Il y avait encore une Ainda question havia a sur la pergunta mort sobre a de morte do rei do sul. I was waiting a bit for Aryan to develop his study because E eu ainda esperava que o Parce que j'attends- Arian desenvolvesse o estudo dele, porque eu também gostei desse estudo. Just repeat the last bit. I like the study of Aryan as well. J'aimais aussi l'étude Eu disse que eu gosto do And estudo I do was Arian waiting também. also if he would develop to any place. Então, eu estava vendo se ele ia desenvolver um pouco mais isso. Like a different place or the same place? Um lugar diferente ou o mesmo lugar? Pas différent ou un autre endroit? Well, he came to the same place and he Bom, said ele chegou à every mesma question conclusão. he has is answered, so Mas I acknowledge nem that. todas as perguntas que ele tem também foram respondidas. Eu reconheço isso. You got to play fair Você tem que ser justa. by the rules. Tem que ir com as regras. You've received one proof from one Você speaker recebeu that uma you prova think is good. Tu as reçu de um palestrante que você acha que é bom. I'm not clear what you're waiting for. Et je ne suis E eu pas não sei o claire que sur mais ce você que está esperando. Well, maybe I'm not skilled enough and Talvez eu não tenha someone else would actually a prove habilidade the second proof suficiente wrong. e uma outra pessoa pode provar que essa segunda prova está errada. So you didn't trust yourself Então você não confiou em você mesma Tu n'avais pas confiance en toi, to be able to say, to be able to stand on that proof. pour te tenir Para sur poder cette preuve. Yes. manter essa prova. So you're waiting for someone else to give you an independent proof Alors, tu Então as você está esperando que uma outra pessoa te dê uma prova independente so that you can have two. para que você tenha duas. Yes.
Sim, Maybe not all of us, but some of us know that that's That bad. talvez nem todo mundo, mas alguns de nós sabe que isso é Because you ruim. don't have two at all, do you? Porque você não tem You duas, don't have two at all. Parce que tu n'en as pas você deux. não tem duas de You have todas, zero. Ça veut dire você tem zero. Two bad arguments can't Você support tem each other. le mauvais. dois argumentos ruins não podem se apoiar. Anyone else? Outra pessoa, Unless you got something more. a menos que você queira falar mais alguma coisa. Who still doesn't agree? Si on n'est pas d'accord. Excluding all the other information that's been given, just with the proofs, why did you struggle with them? Tirando toda a outra informação que foi compartilhada, por que que vocês tiveram dificuldade com essas aqui? What I find funny is that I didn't say I spoke to all 40 of you, but generally, O que eu acho engraçado, eu não falei com vocês, todas as 40 pessoas que estão aqui, mas em geral, I never got some strong feedback that July is the date. It's the right eu nunca answer. tive um feedback bom ou forte o suficiente para dizer que julho é a resposta. Yes, c'est la date. Hein. Yet when you question publicly like this, nobody's willing to stand up and speak Mais their mind. Et E quando eu questiono assim publicamente, ninguém quer falar e dizer o que vai nas suas mentes. les personnes ne veulent pas parler, dire ce qu'elles ont à l'esprit. Either I'm asking the wrong question, or you're Ou eu scared, estou fazendo a pergunta errada ou vocês têm medo. or you don't know what I'm asking you. Ou então vocês não sabem o que eu estou questionando. Pourquoi je le fais? Because according to your testimony, ICM was a waste of time. Parce que Porque, de selon acordo com o testemunho de vocês, a campanha internacional foi uma perda de tempo. You surely knew the answers. Porque vocês já sabem as respostas, parece. And when I say waste of time, I don't mean you Quando eu didn't digo have perda de fun tempo, doing stuff there. eu não digo que vocês não se divertiram lá fazendo certas coisas, Eating the good food, comendo comida we boa. appreciate that. A gente agradece por isso. I'm talking about waste of time, all the other stuff. Eu não estou dizendo perda de tempo com o resto das coisas. What benefit did ICM give to you when you already don't have a Mas que problem with the answers benefício, all here? Alors, que benefício trouxe a campanha internacional para vocês se vocês não têm problema com as respostas que estão dadas aqui? Mm. You mentioned Canada, Você mencionou o Canadá and there the question was asked if it's e a salvational, pergunta foi feita se é uma questão de salvação. and I'm not sure, but could it be that there was a loss of interest? E eu não tenho certeza, mas será que houve uma falta de interesse, uma perda de People don't interesse? maybe consider these subjects as important as we used to. As pessoas não consideram esses assuntos tão importantes como a gente considerava antes? comme étant important comme nous le faisons par exemple. How would ICM change that? E como é que a campanha internacional mudaria isso? For those who don't care, it won't change anything. Aqueles que não se importam, não vai mudar nada. Ça n'a rien changé. But if people don't engage and are actually find interest in that, Si les personnes ne Mas se as sont pas- pessoas não engajam e não acham there interesse cannot nisso, be any questions or input então elas não podem ter perguntas ou or comentários. engagement. ou un engagement. Então elas não Does engajam. that mean only you and me are the ones that are interested? The rest of them are not interested? Então só eu e você estamos interessados, os outros não. Maybe. Talvez. Pascal, you can speak French very well. Sim, você fala francês muito bem. Sim, pode falar em francês. Could you take that and start again? Sorry. Começa de novo, por favor. I'm a bit scared. I'm a bit scared to ask my question because I might seem fool. Please don't be scared.
Tenho um pouco de medo até de perguntar. Não tenha. So about the second point on Hitler, Sobre o segundo ponto, o Hitler, we aligned the election of July 18 nós alinhamos a eleição de 18 de julho with the election of Hitler in January in 1933. Nós alinhamos isso com a eleição de Hitler em 1933. We know that in January Nós 1933, sabemos que em janeiro de 1933, Hitler has been elected Chancellor of Germany. o Hitler foi nomeado he como began to, chanceler da Alemanha. Lead Germany, Então, ele começou a liderar a Alemanha, which is not the case in July 2024, que não é o caso em when Trump has been elected, julho de 2024, quando Trump foi selecionado, because he has been elected to represent the Republican Party. porque ele foi eleito para So representar o the Partido question I want to Republicano. ask, Então, a pergunta que eu quero fazer, should we only concentrate será que a gente apenas deveria se concentrar upon the fact that the parties were situated at this point, nesse ponto and not upon the fact of lead or not to lead? não se é para liderar ou não? Any question? So, sorry? So that's your question, yes? So I'm gonna rephrase the question in case not everybody understood that. Então, eu vou reformular a pergunta caso vocês não tenham entendido. You tell me if I've understood it correctly, Me diga se eu entendi corretamente. and then we'll see if we can answer. E depois vamos ver se dá para So responder. hopefully everybody has some level of understanding. Então, eu espero que vocês tenham algum nível de entendimento. This is proof number 2 Essa é a segunda prova what the model is. do que é o modelo. You go back to a story that you know Você volta atrás para uma história que você conhece, is a story about the King of the North. e é uma história sobre o Rei do Norte. So we know this is a King of the North story, Então, nós sabemos que essa é a história do Rei do and Norte. we know that this is a King of the North story. Sabemos que isso é uma história do Rei do Norte. So you have some reason to go there. Então, você tem alguma razão de ir para aí. Then what you're going to look at, E depois, aquilo para o qual você vai I olhar, make it sound simple, but it's not. eu faço isso soar simples, mas não é. Because we've shifted from a law to an election, Por a gente ter mudado de uma lei para uma eleição, so don't focus on the word election, não foquem na palavra eleição, but think about the rise and fall of kingdoms. mas pensa sobre a queda e ascensão de reinos. And don't get tied up with the word kingdom. E não foquem na palavra reino. It's how people or groups rise to power and how Porque é como others pessoas e fall away. grupos sobem ao poder e os outros caem. So you've got to know all of that. Então você precisa conhecer tudo isso. That's number 2. Isso é o número Number 2. 1 was the King of the North. E número 1 seria o Rei do So Norte. once you've got those two in your mind, Então, uma vez que você tenha essas duas em mente, we're already living in a history we know. nós já estamos vivendo uma história que a gente Can't conhece. remember who it was yesterday E eu não sei quem foi ontem that did this one, 10 years. que fez esse aqui dos 10 anos. And they said, E a pessoa disse, quoting Elder Tess, citando a anciã Tess, that basicamente, in 2014 que em 2014 there's the purging of the Republican Party. nós temos a purga do Partido Republicano. So for our intents and purposes, we're going to call that number 2. Então, para o nosso propósito, a gente vai chamar disso número 2. The Isaiah 46 concept, if I can say it that way. O conceito de Isaías 46, se a gente puder colocar So dessa don't get forma.
Don't get bogged down or distracted with that. Então, não se distraiam com isso. We know the king of the north. Connaissons le roi du Nord. A gente conhece o rei We do know norte. that we're looking at how entities rise and fall. Nous savons que nous A gente regardons sabe como a comment gente vê como as entidades ascendem e And what caem. I've just spoken here about these 10 years, tu as parlé E sobre de o que eu falei aqui desses 10 point number anos, 2. Le point numéro 2. ao ponto We número know 2. to look to how the Queen Kingdoms Nós sabemos rise olhar and how they para fall, sabemos olhar para ver como é que os reinos ascendem e caem, because that's been a theme for a long time now. porque isso tem sido o tema há And muito Elder tempo. S E gave a us Ancia that Tess nos deu isso, context. nos deu esse contexto. Okay, so far, 2 points. Até aí, tudo bem? Temos So 2 if that's the pontos. case, Se esse é o caso, then when we look back in history, então quando a gente olha para trás, para a história, World War II seems to be a good place to investigate. a Segunda Guerra Mundial parece um bom lugar para a gente investigar. Now, you might call it providence or accident, Talvez você vai chamar isso providência, ou um acidente, ou uma chance, o acaso. If you're looking at what's happening at the end of the world, Se vocês veem o que está acontecendo no fim do mundo, we know America is democracy. nós conhecemos a We have democracia this da América idea, e nós temos various essa people have ideia said that democracy is under attack or falling. onde várias pessoas comentam que a democracia está sob ataque, o que está caindo. It may or may not be happening, but we have Pode this, estar ou não there's acontecendo, an atmosphere or a thought that that might be happening. mas existe esse pensamento ou essa atmosfera de que isso está acontecendo. You read you look for a book to read up on the subject, Você procura um livro para ler sobre isso, and then what you discover with the book is going to take you back to this history. e o que você descobre nesse livro te leva a essa história. So maybe that was just you accidentally stumbled upon this book coincidentally. Então, talvez você tropeçou nesse livro de coincidência. When you do that, Quando você faz isso, it turns your attention to how Hitler isso rose to volta a sua power. atenção para como Hitler subiu ao poder. You can carry on reading the book or throw it away at that stage, Você pode continuar lendo ou jogar fora nesse ponto. because you've now got enough information Porque agora você já tem informação suficiente from what's happening in the world, do que está acontecendo no mundo, what Elder Tess has told you. do que Ancia Tess disse, Look at that 10 year. desse nesses 10 anos. You know this is a story about the King of the North, Você já sabe que essa é uma história sobre o rei do norte and the book gave you some ideas about how Hitler rose to power. e que esse livro deu algumas ideias de como Hitler ascendeu ao That poder. you won't easily see in a documentary, E que você não vai ver isso facilmente num documentário. because they probably won't focus on that Porque, element of German history. porque provavelmente elas não vão focar nesse elemento da história alemã. So when you do that, Então, quando você you faz find isso, out that there's a party and there's a person. você descobre que é um partido e uma pessoa. And you see we have the same now. Vocês veem que a gente tem o mesmo agora. You see that this unqualified person Você vê essa pessoa enters the desqualificada, party, entra no partido, the party changes in some way, o partido muda de alguma forma hands over power to this person. e passa o poder para essa pessoa. Once that's done, Uma vez que isso está the feito, person somehow or another takes control of the country. a pessoa de uma forma ou outra, ela assume o poder do país, And you see controle the do same in país. our history. E a gente vê o mesmo na So nossa in história. 1933, Então, em 1933, the story of Hitler, a história de Hitler, when the change of the party that he was a a part mudança of, de partido que ele fazia parte e aconteceu, he rose to power. e quando ele ascendeu ao poder, It seems to be, when you look at that parece history, ser, se a gente olhar para essa história,
he became, we'll call it the president, immediately. Ele se tornou o presidente logo de imediato. But with Trump, Mas com o Trump, when he took control of the party, quando ele tomou o controle do that partido, was not the event esse não foi o evento that he took control of the country. que tomou o That controle happened do either in país. November or January. Isso aconteceu ou novembro ou janeiro. So what are we looking at when we compare the two? Então, para que nós estamos olhando quando comparamos os dois? Because there are subtle differences, Porque temos algumas subtle diferenças. but significant. Algumas diferenças understood your sutis, question. mas importantes. Se eu entendi a sua pergunta. Sorry, yes. Aqui não é 2025, é 2024. So, all good? I'm going to ask Curtis to answer this one. Então eu vou pedir ao That's okay. Curtis para responder a isso, se puder ser. So, what are we tracking, Então, o que que a gente está traçando? and why is it okay not to track everything? E por que que está bem não traçar tudo? What are we tracking in these stories? O que a gente está traçando nessas histórias? We're clearly not tracking everything A gente claramente não está traçando tudo, because they're not identical, porque elas não são which idênticas. means how do you know what to track or look at and what to ignore? Então, como você sabe o que traçar e o que você deve ignorar? It goes back to what we were discussing about Quintus. Isso volta atrás para aquilo que nós estávamos falando em relação ao Quintus And the idea of people call it cherry picking. e as pessoas dizem que isso seria escolher as cerejas. What molds what you cherry pick O que molda aquilo que você vai escolher is the theme that you're going to take from what you're expecting. é o tema que você vai tirar daquilo que você espera, sua And expectativa. what we're talking about consistently now in this story E nessa história o que a gente consistentemente tem falado is the king of the north and their ideas. é o rei do norte e as suas ideias. And how they go about spreading their ideas. E como eles espalham as suas And ideias. so to be able to spread their ideas, Então, para poderem espalhar as suas ideias, there needs to be an obstacle taken out of the way precisam remover um obstáculo do caminho for them to effectively spread their ideas. para que possam espalhar efetivamente as suas ideias. So if in the student's mind, Então, se na mente dos alunos ou alunas they keep the fact that the story is the king of the north mantenham em mente que a história é sobre o rei do norte and spreading their ideas e o rei do norte espalhando as suas ideias as the theme, como o tema, then how we go about thinking about power então a forma como a gente pensa sobre o poder needs to be reframed. precisa ser criado um novo modelo. Is that okay? Tudo bem? So, when you were doing that study Então, quando você estava fazendo esse estudo, months ago, meses atrás, if I tell me if this is wrong, me diga se isso estiver errado. this is 2024 Isso é 2024, and this is 1933 isso é 1933, and this is the takeover isso aqui seria a tomada de poder of the party. do partido. Is that accurate so far?
Até isso está certo? for Curtis. Pro Curtis. For all intents and purposes. Para So todas as intenções e propósitos. here, Então, aqui, we win the election, a gente ganha a eleição and here we become president. e aqui ele se torna presidente. And I'm just going to put it here, E eu vou colocar aqui, becomes president. se torna presidente. Is that reasonably accurate? Where does he become president in 33? Estaria bem? Quando é que ele se torna presidente no ano 1933? In the context of the question or in literal history? Literal. No contexto da pergunta ou história literal? Is, História literal. does it line up? Isso No, what I alinha? mean is because Não. in Germany, the title of president is not chancellor. Porque na Alemanha o título de presidente não é chanceler. Existem vários detalhes em relação a isso. So do you mean chancellor? Então você quer se Can referir I ao call it chanceler? boss? Sure. Posso chamar chefe? When does Hitler become the boss? Então quando é que Germany. Hitler se torna o chefe da Alemanha? 1933. 1933. Before this way mark, Antes desse marco? November. Novembro. Yes. Sim. So, Então when you're doing this study, quando você está fazendo I'm esse going to estudo, say win the party eu vou dizer and win the country. ganhar o partido e ganhar o poder. This is Trump. Ganhar o partido e ganhar o país, Pedro. This is Hitler. Aqui temos Trump e aqui temos And- Hitler. In Hitler's story, E na história de Hitler, they happen out of sync. elas acontecem fora de sincronia. You already knew that. Você já sabia isso? And why doesn't that bother you? Por que isso não te incomoda? Because the stories don't line up properly. Porque as histórias elas não se alinham bem. Therefore, Assim sendo, it appears not to be a valid parallel. parece que é um paralelo não válido. How do you turn wrong into right? Como é que você faz com que uma coisa errada se torne The certa? dates aren't going to join. Porque as datas elas não vão se unir. What you And do, dates of number 2. As datas do número 2. you ask yourself, Você se questiona what is the story about? sobre o que é essa história. And the story in my mind E a história que está na minha mente, was, where is the first point onde é o primeiro ponto, where that entity, Hitler or Trump, onde essa entidade, Hitler ou now Trump, has access to power? agora tem acesso ao poder. So this is where it gets complicated. Aqui é onde isso se complica, But Curtis didn't say it this way. mas o Curtis não disse dessa He forma. said his Ele story disse, a história dele is when you win the party, é quando você está no partido, not não when you win the country. quando você está no país. And if you didn't say it, is that accurate? Yes. Mesmo que não tenha sido bem assim. Certo. So, so that might not completely satisfy you, Pascal. Então, isso talvez não te satisfaça completamente, Pascal, But can you see the reason why there's a disconnect from from your perspective and Curtis's? mas você consegue ver por que a sua perspectiva e o do Curtis estão desconectadas? Because in your mind, Que na sua mente, você you're pode pegar no looking at winning microfone. the country, Você está olhando para dentro do país and they definitely don't connect. e eles realmente não se conectam. It was actually my question Era a minha pergunta, to know upon what we have to concentrate. saber onde temos que nos concentrar, Either to win the party ou para ganhar o partido,
Because actually, when we concentrate ourselves in winning the country, Porque quando nós nos concentramos em ganhar o Line país, up. I'll line up. isso não alinha. So it's okay for me. Então, para mim, Okay, está so bem. I just want to, I know you got your hand up. Je sais que t'as la main levée. Eu sei que está uma mão levantada. This, has everybody understood what the discussion has been over the last couple of minutes between Pascal and Curtis? Est-ce que vous, Mas todo mundo entendeu nos últimos minutos o que foi a discussão entre a Pascal e o Curtis? One second. Before I do a bit more, I just want to make sure we will understand what the issues are. Antes de avançar, eu quero ter certeza que vocês entenderam o problema. I understand the question, but I'm not sure I understand the answer. je comprends la question. Eu entendo a pergunta, mas eu não sei se eu entendo a resposta. As long as you understand the question, Tant que tu comprends la Se você question, entende a if you're not pergunta, quite understanding the answer yet, même si on n'a pas porque a gente não entende necessariamente a resposta ainda. give Curtis and myself a bit of time. Vocês precisam dar, tanto a mim como ao tempo, um pouco ao Curtis, um We pouco will mais de understand tempo. what the issue is. A gente já entende qual é o problema. la problématique. So, Mark, Mark, the reason why I want to focus on this is because a razão this pela is qual eu going quero to be focar used nisso now to answer my question. La raison pour laquelle é porque isso vai ser utilizado agora para responder a minha pergunta. répondre à ma One question. second. Is it a technical thing? Non, je voulais simplement dire, c'est Aline qui parle, que je n'ai pas Aline queria dizer que ela não entendeu a pergunta também. Yeah, if you could maybe repeat it shortly, that would be Talvez se very você helpful for me. Okay. Peut-être que tu peux- pudesse repetir a pergunta brevemente, também me Let me go ajudaria. back. Então, eu vou voltar atrás. July 18, 18 de julho, two proofs are going to be given. Alors, deux preuves são dadas duas provas. One of them is the number 5. Alors, une de ces Uma preuves delas est é o número 5. And Tamina said her problem was Et Tamina a E a dit que Tamina son disse que o problème, problema dela é she's not persuaded that it's good methodology. que ela não está persuadida que foi utilizada boa metodologia. Got that? A gente entendeu isso. So the second one, La deuxième, Para o segundo, Pascal spoke. là, c'est Pascal qui a a parlé. Pascal And falou. she said E o que ela disse was that if you go back to the history of Hitler, Si vous retournez dans é que se voltamos atrás para a história de Hitler, in simple terms, it doesn't line up properly. em termos simples, isso não se alinha. ne s'aligne pas proprement avec la nôtre. It means the history. Ne s'aligne pas. Porque isso significa história. The history looks very similar. A história ela parece similar It looks, therefore, it looks compelling. Donc, e por isso ela parece Because it boa, doesn't line up correctly, mas por isso não se alinhar corretamente, she's concerned. elle est concernée, elle est ela está préoccupée. Therefore, she's preocupada saying we should be concerned. Donc, elle dit. e por isso ela diz que nós também deveríamos nos preocupar, Because they don't line up properly. porque não se alinham corretamente. Ne sont pas complètement clairs avec eux. So then we sort of tried to do it as simply as I could Alors, j'ai essayé E eu tentei fazer isso da forma mais simples possível, que possible, to graphically represent afin de la représenter graphiquement. where it looks similar, but it's not the same. tentar isso graficamente onde parece igual, mas não That's semelhante. what's on the board. I'm going to redraw it. Então, isso é o que está no quadro e eu vou redesenhar. We have a line of history. Nós temos a linha That's de two história. lines. Isso são Next to duas each other. linhas, uma junto da outra. And we're going to go to 2024 E a gente vai para and 2024 1933. e 1933. Told me this was January. Janvier Me disseram que isso aqui é janeiro. Janeiro? And this is July. I already know E that. que aqui é julho, eu já sabia disso. So we know what this waymark is. Então, nós sabemos o que é esse mapa, I'm just going to put win the party. mas eu vou colocar aqui ganhar o partido. The fact that the months are different are irrelevant. It's the same event. Sim, o fato de os meses serem diferentes é irrelevante, porque é o mesmo evento. So the next things that happen, Então, as próximas coisas que acontecem, I'm just going to call it November.
Eu vou chamar esse novembro. 2024, November, and Novembro. say win the E vou country. dizer ganhar o país. Does that make sense? Isso aí, faz sentido? So what you would hope for Então, aquilo que você iria esperar is that these two waymarks in our history, we'll call them é que number esses one dois and number marcos two, na nossa história, vamos chamar número 1 e número 2, you would expect você iria esperar that the original story, que a história original, the one that you're going to use to prove your history, a que você vai usar para provar a sua história, should have the same structure. deveria ter a mesma estrutura. You win the party, Você ganha o partido then e you depois go to the country and you have an election. You win. você vai para o país e tem uma eleição, um ganho. But it seems to be in that history, Mas me parece que é nessa história 1 and 2 are the same event. que 1 e 2 são o mesmo evento. Therefore, it looks wrong. E assim sendo parece diferente. That's the question. Essa é a pergunta. The problem, the concern. Problema, a preocupação. You all okay with that? Todo mundo bem com isso? Do you answer just on that bit, Curtis, or something else afterwards? Curtis, você quer responder essa parte? So if I've done something wrong, just tell us. Então, se eu coloquei algo errado, me diga. In a second, give me a minute. Só um minuto e já So deixa eu falar. the answer Então, a resposta is to try to understand what the story you want to tell. é tentar entender a história que você quer contar. And Curtis is saying, E o Curtis está dizendo this arrow that I put here, que essa seta que eu coloquei aqui, here, he said his focus is on this. ele disse que o foco dele está nisso. In the party, Ganhar o partido. not this, Não nisso aqui, ganhar o país. winning the country. So that means we have to ask ourselves, Então, isso significa que a gente tem que se questionar what's our story? What's qual our é a nossa história, expectation? qual é a nossa expectativa, What are we looking for? que nós estamos procurando. And to me, E para mim, this answers the question isso responde à that pergunta I asked right up here. que nós fizemos Why aqui do em you have a cima. problem with July? Por que vocês têm um problema com julho? And very few of you were willing to tell me what your problem was, so I'll tell you what your problem was. E poucos de vocês queriam dizer qual é o vosso problema, mas eu poderia dizer. In July, Em julho, what did not happen? o que não aconteceu? Because you got the answer on this line. Porque vocês têm a resposta nessa linha. Can you shout out? He did not win. Ele não ganhou a eleição. This has O been país. the movement's problem from the very beginning. Esse tem sido o problema do movimento desde o início. I'm not even going to put the last bit. Eu nem sequer vou colocar a última parte. Did not win. Ele não ganhou. It means nothing happened Ou seja, parece que nada of aconteceu. significance, Nada de of significante. of prophetic. Nada de profético, significado profético. So this is why people haven't accepted these proofs. Então é por isso que as pessoas não aceitam essa prova. Maybe Então talvez we didn't understand that, a gente não entendeu isso. what your problem was. Qual foi o seu problema? We definitely didn't understand. E And I'm saying ours because I'm speaking on their behalf, not mine, when I say ours. quando eu digo nós, eu estou falando pelas outras pessoas, não por mim. You certainly didn't understand our perspective, Vocês com certeza não entenderam a nossa perspectiva desses because professores, we're né? talking about very different things. Porque a gente está falando de coisas And diferentes. it's taken all of this time, all of this effort E demorou todo esse tempo, todo esse esforço
for two people, para que duas pessoas, you and us, vocês e in a nós, relationship, num to relacionamento, communicate and understand each other. conseguirmos comunicar e nos entendermos. So hopefully now, E eu espero que agora, in a minute, in the coming days, Dans une minute, ou nos próximos you're going to dias, say, vocês possam dizer: now I know what you've been talking about all this time. agora eu sei o que você está falando todo esse tempo. Which is why 15 minutes ago, Arian spoke about the topic of adultery. Que é por isso que, há uns minutos atrás, o Arian mencionou o Before adultério. giving the answer or the solution, E antes de dar a resposta ou solução, I wanted us to see what the problem was eu queria que a gente visse qual é o problema. that Curtis and Pascal E o Curtis e a are Pascal looking at the same story, estão olhando para a mesma história, looking at it in the same way, olhando para ela da mesma forma, understand all the dynamics of the story, entendendo toda a dinâmica da história, but there's a disconnect mas há algo desconectado, because they're both looking at things from a different perspective. porque ambos estão olhando para essas coisas em perspectivas diferentes. Dans un point de vue différent. And I think that's why people have Eu struggled acho que é with por July. isso que as pessoas têm tido dificuldade com julho. Curtis. Curtis? Curtis. At the time, Nesse tempo, hello? Yeah. At the time, Which time? que tempo? a year ago, Ano atrás. there was a model that I was aware of, Houve um modelo que eu estava ciente, which was 538, que era o 538, and I knew because it was movement understanding was what we've taught. e eu sabia porque era entendimento do movimento, era o que nós estávamos That ensinando, 538 lines up with the Sunday law. que 538 se 538 alinha com a lei lines up with the dominical. Sunday law. And Daniel's framing of that event E a forma que Daniel coloca esse evento is all about an obstacle being killed. é tudo sobre um obstáculo sendo morto. And so, in my mind, Então, na minha mente, everything else for Daniel was noise. tudo o restante para Daniel era ruído. Nothing particularly, we can't see anything particularly happen with the woman in 538. On ne voit quasiment rien qui se passe en lien avec la femme. Não dá para ver nada acontecer com a mulher, particularmente em 538, What power you would think. Relation avec com relação ao poder. Anyway, so the theme becomes takeaway. Donc, Então, o tema é removido. And so when I would look at the story of Hitler E quando eu olhava para a história de Hitler, and I read that story, je lise cette histoire, for Hitler to e eu do, li essa história, para o Hitler poder fazer alguma the coisa, question is what needs to be taken away. la question a est pergunta é: o que precisa ser removido? And that's where my focus was. c'était là où Era aí que estava o meu foco. Gatekeepers. So, Os guardiões. if our attention Então, se a nossa atenção is about winning the country é sobre ganhar o país, and Curtis's focus of attention is something different, e o foco de atenção do Curtis é algo diferente, then you can understand why you're going to come up with different answers. então dá para entender o porquê que vocês teriam respostas diferentes. Tamina. Tamina? Just a thought I had now.
Une pensée que j'ai, Um pensamento que me veio agora. Germany and the US, they look similar, A Alemanha e os Estados Unidos, eles se parecem. but Germany in that time was a democracy and ended up in a dictatorship. Só que naquele tempo a Alemanha era uma democracia e terminou sendo uma ditadura. So in January, Hitler wins the election, Então, em janeiro, o Hitler ganha a eleição, but in March he reaches his actual goal to be a dictator. mas em março ele cumpriu o objetivo de se tornar um ditador. And I'm not sure if we take it, for lack of a better word, take that literally for our time. E eu não sei se, por falta de uma palavra melhor, eu diria isso é I'm literal not para o sure nosso if we tempo. can make a straight line upon line comparison between the two. Então, eu não sei se a gente consegue fazer uma boa comparação de linha sobre linha entre esses dois, Because when you look at the steps, the two steps, Trump has two steps, Hitler has two steps. porque quando a gente olha para esses passos, o Trump e o Hitler têm esses dois Winning the passos party assentados: and winning the country. ganhar o partido e ganhar o poder. For Trump, Para o Trump, Hitler is winning the country and then actually becoming a dictator. e Hitler está ganhando o país e se tornando um ditador. You don't understand what I mean, right? Você não entende o que eu quero dizer, certo? Eu entendi a história, só não entendi o ponto. My point is that Meu ponto é que maybe we can get tripped up, talvez a gente possa tropeçar, but it's not as straightforward. só que não é assim tão na cara. Germany is a democracy ending in a dictatorship. A Alemanha tem uma democracia terminando numa ditadura. America is. E a América? As I understand Revelation 17, A forma que eu and what entendo o we're Apocalipse teaching now, 17 e o que nós estamos ensinando agora, it will not reach the point where Hitler was in the Third Reich. não vai chegar mais ao ponto onde o Hitler estava com o Terceiro Reich. Okay. Ok. Any other points? Outro ponto? Questions? I know we've run out of time. Perguntas? Eu sei que nós já estamos sem tempo. Pascal, have you understood what Curtis has said? Pascal, você compreendeu o que o Curtis Has disse? that persuaded you? Isso te persuadiu? Is everybody persuaded? Todo mundo está persuadido? Well, you shouldn't be. Mas vocês não deveriam estar. Because Revelation 17 Porque says Apocalipse 17 diz what? o quê? Where should the focus of your attention be Qual deveria ser o foco de atenção when you read Revelation 17? quando você lê Apocalipse 17? One or two? Ou dois? Two. Dois. This is why you've got a disconnect. Por isso é que vocês estão Because desconectados. everything's telling you you need to look for number two. Porque tudo indica que vocês têm que procurar o número Now 2. you've got all these teachers telling you, forget that, E agora vocês têm todos esses professores dizendo, esqueçam isso. look at number one. Olhem para o número 1. I've put the winning of the party. Eu coloquei aqui partido ganhando, Literally, mas isso é but literal. that's not the correct wording for that waymark. Só que não é a escrita correta para esse marco. The wording has to be something different. Isso precisa ser escrito de uma forma diferente In order to get this to work. para fazer com que isso funcione. So we don't have time to go into the details of this. Então, a gente não tem tempo para ver os But I wanted detalhes us to disso, see mas eu queria que a gente visse why we were not happy with these proofs. por que que a gente não estava feliz com essas provas. It's not because they weren't good. Não é por in não serem our boas, mind, mas é porque na nossa mente we think nós we're pensamos supposed to be looking about winning. que deveríamos estar olhando para algo ganhando. In Revelation 17, your Adventist upbringing
E Apocalipse 17 é o vosso Revelation 17 crescimento and your adventista. Adventist upbringing. Apocalypse 17 est notre contexte adventiste, compréhension adventiste. Used to be a law, C'était une Isso loi. era uma lei, and then e it depois changed isso mudou to becoming the government, e se tornou um governo. which means Que the significa people who will now rule. que as pessoas vão And governar. there's no ruling in July. E em julho não há ninguém governando. We could argue whether it's November or January, but it's not July. Poderíamos argumentar novembro ou janeiro, mas não é julho. And so these teachers, Então, esses professores, their job, trabalho deles, if the delas, answer is July, se a resposta é julho, is to explain what winning is in July. é explicar com o que se parece esse ganhar em julho. La réponse, c'est qu'il gagne au mois de juillet. And in the literal, it's winning the party. Et dans la E no literal seria ganhar o partido. That's not the concept that you need to understand. Só que esse não é o conceito que vocês precisam entender. And the way this has been bridged at E the a forma moment como isso está sendo colocado no momento is with the concept of adultery. é no conceito de adultério. Having put that in your minds, Tendo colocado isso nas vossas mentes, you can throw away the subject of adultery and carry on doing this. vocês podem jogar fora a questão do adultério e continuar fazendo isso. Because all you need to do is explain what happens in July, then November stroke January. Porque o que a gente precisa é explicar o que aconteceu em julho / novembro. The subject of adultery or the concept of adultery is helped to bridge this. E esse conceito do adultério ajudou a criar uma ponte entre isso. I'll say it this way, then Curtis can just finish, then we'll close. Eu vou dizer uma coisa, depois o Curtis e I depois put winning the encerramos. party Eu coloquei ganhar o because that's what partido everybody saw. porque é o que todo mundo viu. And what you should really do, E o que vocês deveriam realmente fazer, if you're going to do threading, if you know what that vocês vão means, traçar, is that the waymarks é que os marcos should have the same storyline. deveriam ter a mesma linha So number histórica. one Ponto shouldn't número have the 1, word party there, it should have the word country. não deveria dizer partido e sim país, Something to do with the country. algo que tenha que ver com o país. Or you have to change the word country at number 2. Ou você tem que mudar a palavra país no número You 2. need something that's common between the two waymarks. Você precisa de algo comum entre os dois If you marcos. just think about adultery, E se você apenas pensa sobre it does adultério, that. faz isso. One, Número 1, you think. você pensa. Two, Número 2, you act. você They're both atua, adultery. age. E ambos são adultério. Curtis, then we'll close. Curtis, e depois encerramos. This is separate to what we've just said. Isso é separado daquilo que acabamos de mencionar. And I know you said don't speak on behalf of others, E eu sei que a gente não, você disse para a gente não falar por outras pessoas, I feel it's important to speak on behalf mas of, eu acho que é importante falar em nome de outras pessoas. at least with regards to the Quintus bit. Pelo menos em relação à parte do So the Quintus. question was asked, A pergunta foi colocada, one person says uma the pessoa fifth month, diz quinto mês, and the second another person says fifth day. outra pessoa diz quinto dia, One person says Vergis equals Sunday law, outra diz que Gurgis é igual à lei dominical, and you say e você diz that Vergis equals maximum vote. que Gurgis é igual a dilúvio máximo. So how is that not picking and choosing? Então, como é que isso não seria colher e escolher? In retrospect, Em looking retrospectiva, after the fact.
So I guess one question Então, uma pergunta is, what did you mean é o que você quis dizer when you said maximum vote, if you said that? quando você diz voto máximo, quando você mencionou isso? And yeah, how do you answer that question? Como você responderia a essa pergunta? Me. Eu? We've run out of time. E nós estamos sem tempo. Next week. Próxima semana. Arian? Arian? Can you explain the presentation that you did on adultery? Você poderia explicar a apresentação que você fez sobre adultério? Bridge this gap. Foi especialmente para conseguir fazer uma ponte entre esse assunto? Essa lacuna existente? I mean, was it pre-engineered? Você quer dizer que isso foi feito de pré-engenharia? I'm pretty sure Eu estou that seguro 90% que plus 90% e mais of everything that's ever been taught in this movement was never pre-engineered. e tudo que foi ensinado nesse movimento nunca foi You just pré-planejado. handle precious truth Você apenas vai lidando com verdades preciosas and not realize the sacredness of what you're doing e a gente nem se dá conta do quão sagrado é o que estamos fazendo until afterwards. até depois. So I think that's how I would answer that question. Eu acho que é assim que eu responderia essa pergunta. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te that agradecemos despite all the trials and tribulations in this world, que, independente de tribulações e preocupações nesse even mundo, the stressfulness of the internet, até o estresse da internet, that especially on this day, especialmente nesse dia, that where we are gathered together, hoje nós nos reunimos em conjunto, that we can have todo peace. mundo, para termos We paz. can have peace that you have led us, Paz de que tu nos tens guiado that you desire to continue to lead us, e que desejas continuar nos guiando. if we're willing Se nós estivermos and if we dispostos trust you. e se confiarmos em ti, Wherever our faith lies today, onde quer que seja a nossa fé hoje em dia, we know that we're all here sabes que estamos todos at the aqui, right place no lugar at the certo, right time. no tempo certo. May you build upon that faith, Que possas construir em cima dessa help fé, us to feel assured nos, not only of your love, nos ajuda a preencher não só com o teu amor, but of the fact mas também do fato that we're in the kingdom of heaven que nós estamos no reino dos and it's not céus easy to leave. e não é fácil sair. Em nome de Jesus, amém.